Hoje é a terceira aula da nossa série de recomeço saudável. A gente está dando um reset na nossa vida saudável essa semana. Começamos na primeira aula com um diagnóstico. Volta lá para você ver as 5 áreas da sua vida que você precisa prestar atenção para ser mais saudável. Na segunda aula, a gente começou a falar sobre o que é comer de forma saudável e a gente falou muito sobre relacionamento com a comida. E hoje eu quero falar para vocês sobre, de fato, o que a gente está colocando no carrinho. Você já deve ter ouvido falar de macronutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, que são os micronutrientes. Você já ouviu falar de calorias, com certeza, sobre inflamação, índice glicêmico, e todas essas coisas são importantes de saber. Mas eu não vou ter tempo de trabalhar elas com vocês em detalhes nessa semana. E ao invés de tentar rapidamente explicar cada uma dessas coisas, eu vou trabalhar só um conceito qualitativo sobre alimentação com vocês nesta semana, na aula de hoje. Se você quiser se aprofundar mais e aprender essas bases da nutrição, então você tem que conhecer o nosso curso Descobrindo a Cozinha Saudável, que vai abrir as inscrições na segunda-feira, dia 11, com um valor promocional muito bom e com o nosso livro de presente. Gente, essa oferta tá boa demais da conta. Esse livro, que ele foi baseado no curso, né, na apostila do curso, que estava tão boa que eu resolvi imprimir em forma de livro. Primeiro, que ele é lindo. Segundo, que ele tem receitas incríveis. Terceiro, que tem cardápios e listas de compras e passo a passo. Mas também tem tudo isso que a gente está falando com detalhes, com uma riqueza de detalhes para você aprender de fato sobre nutrição. Então, tem um capítulo só sobre proteínas, um só sobre carboidratos, um só sobre gorduras, só sobre vitaminas e minerais, para falar sobre isso do ponto de vista nutricional, mas também gastronômico, com receitas. O curso e o livro são demais, então você vai querer aproveitar essa promoção dia 11. Para você não perder, bota um lembrete no celular, se inscreve aqui, segue a gente no Instagram, você deixou o seu e-mail, né, na nossa listinha, se não, pode deixar, deixei o link aqui para você e a gente vai te avisar. Mas lembre-se, dia 11, segunda-feira, é o dia de comprar esse curso Descobrindo a Cozinha Saudável e continuar a sua caminhada em direção a uma vida, a uma alimentação mais saudável. Do ponto de vista qualitativo, então, a gente vai falar sobre os alimentos, dividir eles segundo o nível de processamento deles. E isso é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. A ideia é a seguinte: quanto mais perto da natureza, mais nutritivo, mais rico, mais denso em nutrientes é esse alimento. Quanto mais longe da natureza, mais cheio de aditivos químicos, mais refinado ele é e menos nutritivo ele é, mais impactos negativos ele vai ter no nosso corpo, mais efeitos negativos. Quais são esses alimentos que estão perto da natureza? São os alimentos in natura, esses são os que estão mais perto, que são assim, da forma que você encontra na natureza. Pega uma carambola no pé e morde e mastiga. Você mata um animal, matura essa carne, passa ela no bife e come. Você pega um ovo da galinha, quebra, cozinha ele, faz ele mexidinho e come. Esses alimentos são in natura, eles estão bem pertinho da natureza ou são minimamente processados. Por exemplo, o arroz, o feijão, que passam por um processo de secagem, né, seleção, são processos mínimos, ou a própria carne que eu falei que matura. E eles são os alimentos que devem ser a maioria no nosso prato, a maioria no nosso carrinho de compras. Se a sua geladeira está quase sempre vazia desses produtos, mas a sua despensa está cheia de bolachas e biscoitos e refrigerantes e macarrão instantâneo, então você tem uma cozinha com menos alimentos nutritivos e mais alimentos desses que eu falei que não vão nutrir o nosso corpo adequadamente, mas vão ter efeitos negativos. Então nós temos o in natura e minimamente processado, conseguiram visualizar. A segunda classificação são os produtos processados, que foram adicionados de gordura, sal e açúcar para durar mais, para ter uma vida de prateleira maior, mas que ainda estão mais na sua forma alimento. Por exemplo, o milho é um alimento in natura, o milho enlatado é um alimento processado. Ele pode entrar na nossa alimentação, mas ele deve entrar de uma forma inteligente para viabilizar refeições com a maior parte dos ingredientes in natura e minimamente processados. Por exemplo,
Você vai fazer uma carne moída com vegetais. Você bota cebola in natura, alho in natura, um pouco de azeite, que é um ingrediente culinário, vou falar dele depois. Você coloca a carne, que é minimamente processada, deixa ela dourar. Você coloca cenoura, batata, chuchu, tudo in natura. E aí, para cortar caminho e fazer um molho rico, gostoso, você pega tomate em lata, que é feito só com tomate, mas está na sua forma enlatada. Alguns têm um pouco de sal ou vitamina C. E você coloca na sua preparação de carne moída. Você colocou um alimento processado que fez parte de uma refeição cheia de alimentos in natura e minimamente processados. E isso vai te dar uma refeição saudável e rica em nutrientes. Esse alimento processado, inclusive, no caso, o tomate em lata, tem mais licopeno, que é um antioxidante que previne câncer de próstata, talvez você já tenha ouvido falar, e outros tipos de câncer também, em maior quantidade do que o tomate in natura. Então não é como se os processados fossem completamente, nunca entre na minha casa, eu sempre vou fazer um molho de tomate natural. O molho de tomate natural é ótimo? É, inclusive é mais gostoso. Mas se o tomate em lata vai te deixar mais perto de uma refeição gostosa, cheia de alimentos in natura, caseira, então você pode sim usá-lo de forma inteligente. Esses são os processados, então. Outro exemplo de processado: pão, queijo. Então são coisas que a gente pode usar, né, no nosso dia a dia de forma inteligente. E os alimentos ultraprocessados são aqueles que estão bem longe da sua forma natural e que foram adicionados de aditivos químicos, conservantes, corantes, acidulantes, laçadores de sabor e costumam ter gordura trans, muito sal, açúcar. Você já sabe do que eu tô falando, né? Se a gente tinha um milho in natura, depois o milho enlatado. Aqui a gente tem o salgadinho de milho. A gente tem produtos como macarrão instantâneo, biscoitos, bolachas, vários iogurtes, várias barrinhas de cereal, várias granolas. Porque às vezes o produto tem toda a embalagem de que é saudável, maravilhoso, sustentável, mas quando você vai ler os ingredientes, ele é cheio de aditivos químicos, açúcares com diversos nomes diferentes. Às vezes está escrito assim, 0 açúcar, mas você vê que tem vários nomes de adoçantes, tem maltodextrina, tem dextrose, tem vários açúcares por outros nomes. Então, esses alimentos a gente quer evitar. Eles são o diabo e eu nunca vou permitir que um alimento desse entre na minha casa. E assim, se entrar e alguém comer, se eu comer sem querer esse alimento, daí eu vou ter que dar 5 voltas no quarteirão correndo e vou ter que tomar um banho numa sauna para suar todo o veneno para fora de casa. Gente, não é assim. Os alimentos ultraprocessados a gente vai evitar, a gente não precisa comprar, a gente não precisa gastar dinheiro com eles, a gente pode comer outras coisas e isso vai ser melhor para o nosso corpo. Mas se você está ali na casa de uma pessoa e ela te serve uma comida que claramente tem algum produto ultraprocessado, você não vai fazer a despeito de não comer porque isso ou aquilo outro. Ou você não vai ficar um dia com vontade de comer um produto ultraprocessado, comer e depois ficar se martirizando em culpa por causa disso. Esse tipo de atitude em relação à alimentação é o que a gente chama de comer obsessivo, comer obcecado. Você não está comendo de uma forma racional, você está comendo de uma forma emotiva para o lado errado e está inclusive ficando cada vez mais perto de desenvolver um distúrbio alimentar. Talvez não de anorexia ou bulimia, mas um distúrbio de ortorexia, que é quando você fica obcecado por comer tudo perfeitamente saudável, e aí você pesa tudo, e aí você proíbe completamente. Isso não é saudável, nem para o corpo, nem para a mente. Comer um ultraprocessado de vez em quando não vai ter um impacto enorme na sua alimentação e na sua saúde. Tanto quanto comer uma folha de alface numa alimentação cheia de ultraprocessados também não vai fazer tanta diferença. Como eu já falei para vocês no primeiro episódio, o que importa é o contexto geral e não um alimento isolado. Repita comigo, o que importa é o contexto geral e não o alimento isolado. Agora, pensando naquele diário alimentar que vocês fizeram, quantos produtos ultraprocessados aparecem? Quantos produtos processados, quantos alimentos in natura minimamente processados, eles estão em maioria? Você tem consumido muita comida da rua, muita comida de restaurantes? Quase sempre as comidas de restaurantes, mesmo que sejam self-service, uma comidinha tipo arroz, feijão e carninha e verduras,
eles lançam mão de produtos ultraprocessados, principalmente para temperar, e isso não é tão legal, porque acaba sendo um consumo muito frequente desses produtos. Analise aí o seu diário alimentar. E se você conseguiu analisar mais do que um dia, escrevendo seu diário mais que um dia, melhor ainda. Porque às vezes vai aparecer um produto ultraprocessado e você vai falar assim, ah, é só um dia. Mas se você fizer uma semana de diário alimentar, você vai perceber que todo dia tem algum produto ultraprocessado entrando aí. E aí isso já pode estar excessivo. Então, eu quero que você pare para analisar a sua alimentação nesse sentido hoje. Se você quer mais detalhes, se você quer mais profundidade, aí dia 11 você se inscreve lá no nosso curso.